Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade. Nós gravamos e você pode vir aqui conversar comigo, Jorge Fernandes, e conhecer também a nossa emissora. Entre em contato com o nosso telefone. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Aumente o volume, por favor. Lembra do caso da Isabela? Que o pai, o próprio pai, e a Ana Carolina Jatobá, atual esposa do pai, jogou aquela criança pela janela. Lamentável, lamentável. A justiça brasileira realmente é um caso para o Congresso Nacional estar analisando. Foi condenada a 26 anos de prisão. Teve uma progressão e teve outra agora nesta semana e foi colocada em liberdade. 15 anos ela cumpriu da pena de 26. O que está acontecendo? Como fica a mãe dessa criança agora, que já foi penalizada com a morte da criança e agora com a liberdade desta mulher, que juntamente com o pai da criança ceifou uma vida? 6 anos de idade. Senhores congressistas, deputados federais, senadores, tem que se mudar a legislação. A reforma tributária, já mudando para outro polo, também não sai do papel. São pontos interessantes que atravanca o crescimento desse belo e lindo país. E esta é a nossa opinião. Um fato me chama a atenção, que pode mudar a situação, é através da educação. Hoje eu recebo aqui alguém que tem uma visão de longo alcance, professora, que passa o seu conhecimento, independente do que possa estar acontecendo. É o caso da professora Meire Francisca do Careno. Professora Meire Careno está aqui para conversar comigo e com você. Quem é a professora Meire Careno? Qual sua história de vida? É um prazer imenso te receber aqui. O prazer é meu. Muito obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui no seu programa e oferecer para os seus ouvintes a minha opinião a respeito. A gente vai fazer um bate-papo, né? Eu vou colocar o que eu penso, não é? Como professora, como mulher, a respeito das perguntas que você faz a respeito desse caso e vamos ver. Bom, sim, mas seria importante, professora, para a gente ficar mais familiarizado, conta um pouco da sua história para a gente até chegar a esse presente momento de ser uma professora universitária. Bem, eu sou de Lins. Lins é mais ou menos 700 quilômetros daqui de Santos. Estou olhando. Mais ou menos, é bem longe, não é? E então, eu fiz eu tive uma infância muito pobre, não é? Minha mãe empregada doméstica, quer dizer, é a mesma visão, é a mesma história que a maioria das famílias negras tem. Minha mãe empregada doméstica, meu pai vendedor ambulante, e tintureiro, que na época, hoje não existe mais. Mas é uma infância muito pobre, mas a minha mãe me disse sempre que eu, desde pequena, queria ser professora. Queria ser professora, não sabia bem o que é ser professora, mas eu queria ser professora. E foi essa visão, essa decisão que eu trilhei no resto da minha vida, até hoje, né? Eu sou professora. Ser professor é uma dádiva, é um dom, porque o professor recebe o que ele se dispõe a fazer numa sala de aula. É muito interessante, é maravilhoso. A transformação que eu vi num caminhão recentemente, um professor passou na minha vida, é uma frase linda. Para mim chegar até aqui, passou um professor também na minha vida. Mas tem um fato que me chama a atenção. Você falou que a maioria das histórias dos negros passam por esse momento. Recentemente, tivemos vários casos de racismo, não somente no Brasil, como também em todo o mundo. Eu entendo, professora Meire, que isso é um caso de estrutura familiar, é um caso da educação na infância. Nós temos aí
a Lei 10.639, que não sai do papel. É um ponto, é uma realidade. Quando chega a data do 20 de novembro, do 13 de maio, as professoras, por algum motivo, no currículo escolar, fazem algum evento para mostrar que o negro foi escravo. É muito mais que isso, na minha opinião. O negro tem a sua cultura, tem a sua história. Acredito eu, professora Meire Carino, quero ouvir a sua opinião. Por quê? Por que não aplicar a lei no fundamental para que no futuro essa criança tenha uma visão que ele saiba que o negro tem história? Professora Meire Carino. O negro tem história, não é? E não existiria o Brasil de hoje se não fosse a contribuição dos negros para a própria história, não é? Se hoje nós sabemos que mais de 50% da população brasileira é negra, então alguma coisa ele contribuiu. E se a gente conhece e fala sobre a história, sobre a participação do negro nessa história, a importância do negro para toda a economia brasileira, para toda a história brasileira. O Brasil não existe sem o negro, não é? Então, nós passamos mais de 300 anos como escravizados. Então, são escravizados, nós não fomos escravos, nós fomos escravizados. Então, isso precisa ficar muito claro, que o negro não veio para o Brasil, ele foi trazido para o Brasil na marra, não é? Porque ele não queria, tanto que ele fugia demais, não é? E aí, por isso, até hoje, nós temos essa visão do negro pela liberdade, essa luta dele pela liberdade, pelo número de quilombos que nós temos aqui no Brasil. Hoje, ainda, nós temos mais de 5.000 bairros quilombolas no Brasil inteiro. Em todos os estados do Brasil, nós temos remanescentes de quilombos. Então, é muito estranho que as professoras, os professores, não trabalhem com essa visão. A criança negra precisa ter o conhecimento do domínio das lutas do negro pela liberdade, e isso se configura que até hoje, 300 anos, 400 anos, né? Praticamente 500 anos. Em 1532 é que a gente tem algumas notícias sobre a entrada de Martim Afonso de Souza pelo Vale do Ribeira. Não é? Depois veio a segunda lenda, não é? Depois ele veio aqui para São Vicente, então uma briga bastante grande, qual foi a primeira cidade, enfim. O Martim Afonso de Souza, então nós temos alguns autores que falam que nessa viagem já havia negros. É importante sua colocação, eu lhe faço uma outra pergunta no mesmo sentido que eu acabei de colocar, com relação o negro, ele sempre tem as coisas mais difíceis, mas já está com o advento da cota, já conseguiu aumentar o percentual de negro na universidade. Por que para o negro é sempre mais difícil? Pela própria estrutura, a composição, a formação do Estado brasileiro, do Brasil de um modo geral. Por quê? Porque nós temos uma visão de Brasil que é dada pelo livro didático e a própria sociedade nos traz isso. Quer dizer, tudo que é bom é da Europa, não é trazido pela Europa. Eu brinco muito nas minhas palestras quando eu digo assim, olha, eu me sinto assim, diminuída até, em conversas com alguns professores, algumas pessoas que dizem o seguinte, eu vou para a Europa. Então, para isso, ele fala com tanto orgulho. Quando eu disse que eu queria conhecer, eu queria ir para a África, eu queria conhecer alguns países da África, principalmente países de língua portuguesa. Eles diziam assim, mas o que você vai fazer na África? Você vai ver pobreza? Eu falei, não, bem, para
ver pobreza, eu não preciso sair daqui para ir para a África. É só ir ali na zona noroeste, na minha cidade, em vários bairros, aí eu vejo pobreza, fome, eu vejo desprezo pelo outro, não respeito pelo outro. Isso eu não preciso ir para a África, isso eu vejo aqui. Então, para ir para a África, eu quero conhecer a verdadeira história, eu quero conhecer como é que o povo vive, como é que o povo pensa, porque eu devo pensar como ele, porque eu sou uma negra, uma mulher negra, e eu tenho o maior orgulho disso. O orgulho é muito importante o orgulho. Aliás, você também é, além de professora, é escritora e tem 2 obras. Conta pra gente. Bem, quando eu estava fazendo o meu doutorado na Unesp de Assis, eu dei aula na Unesp 17, 18 anos. E eu sou formada em letras, depois eu fiz ciências sociais, eu fiz pedagogia, então eu tenho essa formação. E eu resolvi, depois de fazer o mestrado na PUC, eu resolvi fazer um doutorado que pudesse falar das pessoas. Eu não queria fazer um trabalho que eu engavetasse, que ficasse para os museus. Não, eu queria trabalhar com as pessoas, que o meu conhecimento pudesse contribuir melhor para as pessoas, e as pessoas negras principalmente. E eu fui conversar, eu soube de bairros quilombolas aqui no Vale do Ribeira. Até hoje, nós temos cerca de 42 bairros quilombolas no estado de São Paulo. Nós temos mais de 5.000 bairros no Brasil todo. Hoje, o Clóvis Moura diz o seguinte: o Brasil, quando houve a libertação dos escravos, os escravos já estavam fugidos há muito tempo, porque ele não aceitava esse tipo de contribuição. Bom, enfim, eu resolvi fazer o meu doutorado com esses bairros quilombolas. E aí eu vi o modo de ser deles, o modo de conhecer o mundo, de entender a natureza, o respeito à natureza, aos animais, aos outros homens. Aí, depois que eu defendi a minha tese, né, eu escrevi um livro, eu publiquei um livro, ele se chama o Vale do Ribeira, a voz e a vez das comunidades negras. Tá? Ele foi publicado em 97, 98, e agora eu fiz a 2ª edição, já revisada, reformulada, ficou o dobro, se é que a gente pode ver a importância do número de páginas, ficou o triplo das páginas. Perfeito. Porque eu coloquei a fala das pessoas sobre vários temas com os quais eu trabalhei. Eu sei que sim. Foi importante a participação, muito esclarecedora, tem conhecimento de causa. Professora Meire Careno, aqui no Jornal da Comunidade. Foi um prazer imenso te receber aqui. Foi um prazer imenso. Olha, eu tinha preparado uma porção de coisas. Não, vai voltar outra vez, com certeza. Com certeza. Tá bom. Eu vou só falar uma fala do Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar exige risco, exige aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Maravilhoso. Ela vai voltar. É importante nós comentarmos a respeito da educação que pode mudar as pessoas. Continue aqui, a TV Como é a Melhor. Fique conosco, por favor.